do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Então, eu sou a tia Vanessa e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2, que fala sobre a história do semeador. Isso mesmo, pegue aí sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de oração e sua ofertinha. Deixa tudo aí separadinho que nós vamos começar a nossa lição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar para todo mundo, seus amigos vizinhos, seus coleguinhas da escola, para todo mundo compartilha, tá? Para que todo mundo ouça a palavra de Deus, não é verdade? E também não esquece de dar o like no vídeo e comentar. A mamãe e o papai tem que comentar também lá no chat ao vivo para dar a presença. Mas também tem um comentário embaixo do vídeo, que vocês podem comentar muito também, tá bom? Para ajudar na divulgação do nosso canal da igreja. Amém? Agora nós vamos orar, que vamos iniciar a nossa lição, né? Para que Deus nos abençoe, que abra a nossa mente, para que nós possamos entender a palavra que hoje Deus quer falar conosco. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por esta manhã, Senhor, pelo Senhor ter nos dado fôlego de vida, meu Pai. Te glorificamos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, encha cada uma das crianças, Senhor, com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada uma, Senhor, para que possa entender a Tua palavra, Senhor, e que ela venha ficar guardada em cada coração, meu Pai. Deus, muito obrigado por este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ver o nosso versículo de hoje. Vai aparecer aqui do ladinho o versículo para você acompanhar com a tia. Vamos lá. O versículo está dizendo assim: feliz quem lê esse livro e felizes quem ouve as palavras dessa mensagem profética e obedece o que está escrito nesse livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, parte A. Vamos repetir mais uma vez? Feliz quem ler este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, parte A. Então, olha que versículo maravilhoso, não é verdade? Ele fala que feliz, né, é a pessoa. Mas quem é feliz? A primeira parte diz que feliz é quem lê este livro. Qual livro é este, né? Feliz quem lê este livro. A palavra de Deus, não é verdade? Aí é só isso, tia? Só é feliz quem lê o livro? Não. Feliz é aquele que dá também ouvido a essa palavra profética, essa mensagem profética que é falada através da Bíblia, através dos nossos pastores, através dos nossos professores. Então, nós temos que dar ouvidos. E basta só isso? Ler e dar ouvidos? Não, nós temos que, na terceira parte fala aqui, obedecer. Nós temos que obedecer. Se nós, lermos este livro, se nós darmos ouvidos e se nós obedecermos, nós seremos felizes. Essa é a promessa que Deus nos deixa, né? Que nós seremos felizes se fizermos isso. A tia vai fazer uma dinâmica com vocês agora. O seguinte, vamos supor que a tia está com uma dor de cabeça muito grande, né? Aí a tia tem um remédio para tomar. Aí eu simplesmente pego esse remédio e coloco do lado do copo. Esse daqui é meu primeiro copo. No segundo copo, o que eu vou fazer? Tá vendo que tá com a embalagem? A tia vai colocar com a embalagem. E no terceiro copo, a tia vai abrir. A tia vai abrir e vai colocar o comprimido dentro do copo. A tia quer fazer uma pergunta para vocês, tá vendo? A tia fez essas três situações. Botou do lado do copo, colocou com a embalagem e colocou o remédio aqui. O que vocês acham? Qual dessas três situações aqui que a tia colocou que vai
tirar minha dor de cabeça? Qual dessas 3 opções vai ser mais efetiva para tirar a dor de cabeça da tia? Vai ser simplesmente eu colocar o remédio do lado do copo, enfiar o remédio com a embalagem, ou dessa forma aqui? Qual dessas 3, se eu tomar, eu vou ter o alívio da minha dor de cabeça? Respondam aí. A 1, a 2 e a 3. Eu creio que todo mundo respondeu a 3, não é verdade? Só se eu tomar, né, o remédio assim, né, que vai fazer efeito. E, gente, o que a tia quer dizer com isso? Muitas pessoas acham que simplesmente por deixar a Bíblia aberta em casa, deixa a Bíblia aberta lá, vai proteger a casa, vai proteger a vida deles. Só que isso não é verdade, né? Não adianta a gente deixar só a Bíblia aberta em algum versículo que isso vai surtir algum efeito. E muitas pessoas acham que apenas lendo a palavra de Deus é o suficiente. Tia, eu leio a Bíblia todos os dias, então eu sou salvo. Não é assim, não é verdade? Nós temos que ler a palavra de Deus e o quê? E praticá-la e obedecer a palavra de Deus. Assim como esse remédio vai surtir efeito, desta forma, a palavra de Deus ela vai surtir efeito em nossas vidas. Deus vai nos transformar, vai nos fazer pessoas arrependidas dos nossos pecados. Só assim, não adianta a gente deixar a Bíblia aberta, não adianta a gente só ler. Nós temos que ler e praticar a palavra de Deus, né? Para que ela possa surtir efeito em nossas vidas. Amém? Agora nós vamos fazer a oração do nosso caderninho, que está no dia 11. Vamos lá abrir nosso caderninho, que está assim, leia o Salmo 11, capítulo 11, versículo 4. O trono de Deus está nos céus e ele vê todos os que estão na terra. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam a todos os homens. Vamos orar agora, orando os salmos. Senhor, que nós amemos estar na tua casa todos os dias. Querido Deus, nos ajude a sempre ir aos cultos da igreja. Orando pelas crianças do Azerbaijão. Livra as crianças das maldades e dores causadas por homens maus, que elas não sejam rejeitadas pela família e comunidade por causa de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Agora é o nosso momento de oferta. Você pode ofertar através dos dados aqui no PicPay e através de transferência bancária. Assim como você também pode pegar sua ofertinha, botar lá na sua caixinha ou na sua bolsinha e trazer aqui para a igreja, né? Então agora é o momento, né, de louvor a Deus também, né? Que a gente louva a Deus também através das nossas ofertas. Vamos ofertar a Deus agora? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora nós vamos orar e agradecer a Deus pela oferta. Amém? Senhor, muito obrigado por cada um, Senhor, que pôde ofertar, Senhor. Oh, meu Deus, aquelas pessoas que não puderam ofertar por um motivo justo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha suprir todas as necessidades, não venha deixar que nada falte, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha suprir a necessidade, Senhor, para aqueles que ofertaram também, Senhor, meu Deus, meu Pai, e que não deixe que nada venha faltar na casa deles, meu Pai. Ó Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor, que adoramos ao Senhor através das nossas ofertas, Senhor. Louvamos ao Senhor em todo momento, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Agora,
chegou um momento muito especial, não é verdade? É o momento da nossa história. Então, a nossa história está falando sobre a história do semeador, né? Semeador. Então, a gente vai falar de uma história que Jesus, ele falava através de parábolas, né? Ele contava as histórias através de parábolas, que eram histórias com coisas do dia a dia, né? Que Jesus via, então ele contava essas histórias para ele. E certo dia, Jesus resolveu ir à beira de um lago da Galileia. E a gente sabe que aonde Jesus ele ia aquela multidão atrás dele, não é verdade? E quando as pessoas souberam que ele estava na beira do lago da Galileia, aquele monte de gente, né, foi atrás de Jesus para ele, né, esperando que ele fizesse milagres, né, que ele curasse, né? Mas Jesus ele não só curava, não fazia milagres, mas ele aproveitava essas oportunidades para também pregar a palavra de Deus, não é verdade? Então Jesus, ele pregava para essas pessoas. E aproveitando que ele estava ali à beira daquele lago, né, e aquelas pessoas todas estavam ali, Jesus, né, ele aproveitou a situação para contar uma história, né, que é a história do semeador, que nós vamos ver agora a história do semeador. Era uma vez um semeador que diferentes solos, sementinhas plantou. O primeiro solo foi na beira do caminho. As sementinhas não se aprofundaram e delas os passarinhos se alimentaram. O segundo solo era cheio de pedrinhas e bem rapidinho nasceu um brotinho. Então veio o sol e a plantinha esquentou. E como não tinha raiz, logo definhou. O terceiro solo foi entre os espinhos. A sementinha até germinou, mas os apontados espinhos a sufocou. O quarto solo era uma terra fofinha, ideal para crescer a plantinha. Vejam só como grande ela ficou. Tornou-se uma árvore e muitos frutos gerou. Então, depois de contar essa história sobre o semeador, de Jesus, ele deixou essa multidão. Depois de contar a história para o povo, Jesus deixou a multidão. E aí, alguns discípulos foram questionar Jesus, né? Depois que ele saiu do meio dessa multidão, alguns discípulos foram questionar Jesus. Eles falaram assim, Jesus, né? Por que o Senhor fala para a multidão através de histórias, né? Através de parábolas? Por que o Senhor fala assim? E ele respondeu assim para aqueles discípulos, que para os discípulos é permitido saber do reino de Deus. Porém, para aquelas outras pessoas que estavam naquela multidão, o que acontece? A mente delas estavam fechadas e os olhos delas estavam tapados e os ouvidos também tapados para ouvir e entender a palavra de Deus. E ele citou o que o profeta Isaías disse. Ele falou assim, ó, vai aparecer aqui na tela para vocês. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria. Pois é, a mente, né, os olhos daquele povo estavam, né, fechados, o coração estava endurecido para ouvir aquela palavra. Mas Jesus, ele explicou para os discípulos dele o que significava aquela história que ele estava contando daquele semeador.
E ele explicou desta maneira, que aquela semente que tinha caído à beira do caminho e os passarinhos vieram e comeram, que a semente, né, ela é a palavra de Deus, não é verdade? E aquelas pessoas, né, e aquela semente que caiu à beira do caminho e os passarinhos comeram, se refere às pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender o evangelho porque o maligno vem, e rouba das pessoas, da mente dela. Tia, como assim? Por exemplo, você vai à igreja, ouve a palavra, aí o pastor fala que Jesus é o Salvador, que ele te ama, que ele quer perdoar os seus pecados, mas aí vem um pensamento assim, não, mas eu já sou feliz, eu não preciso de um Salvador. E aí o maligno vai e rouba a palavra. A palavra não chega nem a criar uma plantinha. Ela logo na semente, ela é roubada da mente dessas pessoas. Nós temos que tomar cuidado, porque quando ouvimos a palavra de Deus, não podemos deixar que os pensamentos contrários venham nos fazer duvidar. Amém? E ele continuou explicando que já a semente que caiu naquele terreno onde tinha pedras, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e até recebem com alegria. Mas porque não possuem raiz profunda e devido à terra ser pouca, ter poucos nutrientes, o que acaba deixando de lado a palavra de Deus por causa das lutas que sobrevêm. Tia, como assim? Explica melhor. Então, para a gente criar raiz profunda, né? A gente ouve a palavra de Deus, se alegra, mas para nós criarmos raízes profundas, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que vir aos cultos, de assistir à escola bíblica dominical. Então, nós temos que fazer tudo isso para nós criarmos raízes, para essa terra ter nutrientes, né? Para essa planta crescer. Então, se não tiver isso, se eu for assistir o culto, ver a palavra simplesmente e não fazer mais nada, o quê? A terra vai ser pouca, a raiz não vai conseguir penetrar nessa terra e o que vai acontecer? A plantinha vai morrer. Então, se a gente não fizer isso, as lutas, elas virão e iremos desistir da fé e deixar de crer em Jesus. E ele continuou explicando. Agora, a semente que caiu entre os espinhos são as pessoas que, por causa das preocupações com as riquezas, das coisas desta vida, não conseguem produzir frutos da mensagem do Evangelho. Então, crianças, por exemplo, vocês ouvem que mentir é pecado, não é verdade? Mas quando surge uma oportunidade, aí você pensa, mas se eu não mentir, eu não vou conseguir isso que eu quero. E aí o que acontece? Se você der ouvidos a esse pensamento que falar, se você não mentir, não vai conseguir, que se você mentir, os espinhos vão sufocar a palavra, o pecado, né? Vai sufocar. E aí essa plantinha não vai crescer. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Não podemos dar ouvido a esses pensamentos na nossa vida, deixando que os espinhos da vida sufoquem a palavra que você recebeu. Nós devemos sempre obedecer à palavra de Deus e não mentir, como é o exemplo que a tia deu aqui. Mas ainda bem que há pessoas com coração como terra boa. Elas ouvem a palavra com alegria e não deixam que o inimigo venha roubá-la. E a terra do seu coração é fértil. Ele lê a Bíblia e tem uma vida de comunhão com Deus. Não permite que nada ocupe o lugar da palavra de Deus no seu coração. Sendo assim, a semente, ela brota, produz muitos frutos e através da sua vida e do seu testemunho, você irá alcançar muitas outras pessoas. Ou seja, dará muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha que palavra maravilhosa, crianças. Olha aí que palavra maravilhosa que Deus deixou para nós. E crianças, e o seu coração? Tem sido uma terra fértil para crescimento da palavra de Deus, para crescimento, para conversão de almas, através do seu testemunho, através da palavra.
E a sua terra tem sido terra fértil? Ou qual tipo de solo desses você tem sido? Então agora nós vamos ouvir o hino que fala exatamente sobre a nossa lição, né? Sobre a semente, né? Sobre as terras que foram colocadas essas sementes. E eu quero agora que você pense, reflita, será que minha terra tem sido fértil? Ou será que minha planta tem crescido entre as pedras, entre os espinhos? Então, eu quero que você agora reflita sobre essa palavra e depois nós vamos orar, fazer uma oração para aquelas crianças que entenderam que o seu solo, do seu coração não tem sido fértil, para que o Senhor venha tornar o solo fértil, para que venha produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo, logo ela então frutificou. Então nós vamos agora orar para todos aqueles que entenderam, né, que o seu coração não tem sido solo fértil, mas que querem que Deus transforme, que mude, que o seu coração seja terra fértil, né, para crescimento, né, da palavra de Deus. Senhor, entrego cada criança que esteja ouvindo, até cada adulto que esteja ouvindo esta palavra, Senhor, que entendeu, Senhor, que o seu coração não tem sido terra fértil, meu Pai, mas que o Senhor, meu Deus, com o teu Espírito Santo venha entrar, venha trazer mudança, meu Pai. Senhor, que cada coração, Senhor, arrependido, Senhor, que o Senhor venha transformar, Senhor, que esse coração seja terra fértil, meu Pai, que venha produzir frutos para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Ó Deus, cada visitante, Senhor, que seja aqui, seja abençoado, Senhor, pela palavra de Deus, meu Pai. Porque não é a tia que está falando, Senhor, mas sim, Senhor, é a palavra de Deus que está sendo falada, Senhor. É a palavra que muda, que transforma, Senhor, a vida do ser humano, meu Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora nós vamos à nossa atividade, né? Lá da lição 2. De número 1, está escrito assim na nossa atividade. Responda de acordo com as opções abaixo. E aí, tem lá as opções, você vai botar. Se você acha que a opção é a letra A,
você vai preencher entre os parênteses a letra A. Se você acha que é a letra B, você vai preencher entre parênteses a letra correspondente que você acha. O número 2, tá? Encontre as palavras e preencha o versículo abaixo. Você vai lá naquele caça-palavras e encontrar as palavrinhas e preencher aí de acordo. E na lição número 3, você vai colocar as figuras na ordem em que aparecem na história. Você que ouviu, né, já sabe já a lição, vai colocar aí todas as figuras na ordem da história. Agora nós vamos orar para encerrar a nossa lição. Foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o domingo de vocês vai ser um domingo abençoado para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por esta lição, que o nosso coração, Senhor, venha guardar esta palavra, Senhor, para que não possamos pecar contra o Senhor, para que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todos os males, meu Pai, do inimigo que quer roubar a Tua palavra, Senhor, do nosso coração, mas que ela venha ficar guardadinha em nosso coração, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo. Abençoe a cada um na medida que glorifique o Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Um beijo.